Eles vão colocar para vocês o texto no telão, mas se você trouxe a Bíblia, eu queria convidar você a abrir para não perder a prática. Está lá em Mateus, capítulo 9, verso 35. Nós vamos ler do capítulo 9, o verso 35 e o verso 36. Diz assim o texto: E percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E eu queria que você observasse agora, preste atenção, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quero repetir novamente o que diz esse texto, do 36, que ele viu a multidão, verso 36, e compadeceu-se delas. Ele viu que essa multidão estava aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, é a compaixão de Deus. Amém, queridos? A compaixão de Deus, a compaixão de Jesus. Eu não sei se você já parou para ver isso na palavra do Senhor, mas quando nós lemos a palavra de Deus, desde o início, que é o livro de Gênesis, até o final, que é o livro de Apocalipse, algo fica muito, muito claro, à medida que nós vamos lendo aqueles textos, entendendo histórias, entendendo contextos, em tudo aquilo nós vemos que existe um Deus que é cheio de compaixão. Existe um Deus que é cheio de misericórdia. Existe um Deus que deseja que as pessoas desfrutem da sua compaixão, do seu amor, da sua misericórdia. Nós lemos no texto de Mateus 9 que Jesus andou, ele percorreu cidades, ele percorreu povoados, ele andava por todos aqueles lugares, e quando Jesus andava, ele curava enfermos, libertava, restaurava, transformava todo o cenário. Mas a Bíblia diz, logo no versículo 36, que ele via aquela multidão, e ele conseguia ler o que aquele povo carregava no coração. Ele conseguia sentir o que aquele povo estava sentindo. Existia no meio daquela multidão, existia no meio daquele cenário, um povo exausto. Existia naquele cenário um povo cansado. Existia naquele cenário um povo perdido. E ele diz que esse povo era como ovelhas sem pastores. E a Bíblia então diz naquele texto que Jesus se compadece. Jesus tem compaixão. Talvez você nunca parou para pensar o que é essa palavra compaixão. Pergunta para o seu irmão do lado, só para ele distrair um pouquinho, descontrair, fala para ele, você sabe o que é compaixão? Você já foi no dicionário pesquisar sobre isso? Eu fui pesquisar e eu aprendi que tem uma palavra em hebraico e grego que quer dizer compaixão, e eu vou tentar ler para vocês, vocês não vão rir, promete para mim? Porque eu não sei falar grego, eu não sei falar hebraico, mas eu vou tentar, combinado, irmãos? Compaixão palavra hebraica é ramal, e grega, não vai rir, por favor, é slapshinissomai. Estou tentando. Slapshinissomai. Tem um significado bem amplo, como mostrar pena, amar, mostrar misericórdia. Outro sinônimo de compaixão que está no inglês é amar. Amar pessoas. Lá está escrito ser amado por. Então, eu estou esclarecendo para vocês entenderem, é o mesmo que amar pessoas. Também mostrar preocupação com. É ser compassivo, é agir com gentileza. Então, o que é compaixão? É aquela disposição humana que abastece os atos de bondade e misericórdia.
Agora eu quero que você responda para o seu irmão o que é compaixão. Você perguntou para ele, agora você vai responder, combinado? Amém? Diga a ele assim, eu vou falar e você vai repetir. Diga, é aquela disposição humana que abastece os atos de bondade e misericórdia. Quem quer compaixão nessa noite? São atos de misericórdia que abastece a pessoa de bondade, de amor, de cuidado. Compaixão, então, é uma forma de amor. É despertar dentro de nós, é despertada dentro de nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem. Quando vemos um cenário de sofrimento. A compaixão frequentemente produz atitudes de misericórdia para com aqueles que sofrem. Então, o texto que eu li para vocês, Jesus estava andando no meio de cidades, no meio de povoados. Jesus estava lidando com um cenário de pessoas de todas as classes sociais. Ele estava inserido diante de cenários onde ele via todos os tipos de sofrimento que você possa imaginar. E quando ele está dentro desse cenário, a palavra diz que ele compadece. Ele tem compaixão. Mas hoje eu queria falar um pouquinho para vocês que compaixão é algo que Deus demonstra, como eu disse no princípio, de Gênesis a Apocalipse. Compaixão é um dos atributos de Deus. Deus é misericordioso, Deus tem compaixão. No Velho Testamento, nós vemos por diversas vezes, por diversos textos, Deus mostrando compaixão, Deus mostrando misericórdia. E eu fazendo uma pesquisa, se eu fosse citar para vocês tantos textos no Antigo Testamento que Deus mostra misericórdia, eu teria que pregar muitas vezes, porque no Antigo Testamento Deus mostra misericórdia o tempo todo para com o povo. O tempo todo Deus mostra misericórdia. E nós vemos um povo que persistentemente corria de Deus, mas Deus é persistentemente, insistentemente correndo para dar graça, para levantar o abatido, para restaurar o caído. Mas tem 2 textos no Antigo Testamento que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês hoje à noite. E o primeiro deles é Isaías 49, verso 15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Eu quero que fique o versículo aí. Preste atenção nisso. Deus está falando com Israel aqui e está dizendo para eles, por acaso, uma mulher que teve um bebê se esquece do seu filho que amamenta dela? E eu quero dizer para vocês hoje à noite que o que Deus está dizendo aqui é algo quase que impossível de acontecer. Porque existe um mecanismo no corpo feminino, existe algo criado por Deus, existe algo sobrenatural em nós, mulheres, que quando nós entramos na gestação, algo começa a mudar no nosso organismo, algo começa a mudar dentro de nós. E eu dizia antigamente, quando eu pregava para as mamães, para as mulheres, eu dizia, eu acho que a gente deve ter um sensor que ele é ativado quando a gente passa pelo parto, e a gente tem um sensor que fica, pi, 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 seu filho, seu filho, seu filho. E um dia, poucos tempos agora, eu ouvi um neurologista dizendo, então, até que eu estava com a ideia certa, que quando a mulher passa pelo parto, existe uma parte do seu córtex cerebral que é ativado nela, quando ela passa pelo parto. E, naturalmente, vem um mecanismo de sair leite dela. É verdade ou não é, irmãs que já teve bebês? Algumas podem demorar um pouco, outras não. Mas o que acontece é que existe um mecanismo, algo acontece dentro do organismo da mulher e ela fica ligada ao seu bebê. E vem aquela preocupação, aquela sensação de proteger alguém indefeso, aquela sensação de que eu tenho que cuidar daquele ser que foi gerado dentro de mim.
E a verdade é que se essa mulher é uma mulher que tem suas responsabilidades, e essa mulher tem que trabalhar, ela tem que conciliar a parte da maternidade com a parte do trabalho, ela vai para o trabalho, ou ela vai para o mercado, e de repente passa mais ou menos 1 hora, 2 horas, algo acontece no corpo da mulher. É verdade ou não é, irmãs? E começa a sair leite, ela pensa, meu Deus, cadê meu bebê? Cadê meu bebê? O que Deus está falando aqui, Ele está dizendo, queridos, é quase impossível uma mãe se esquecer do filho, porque existe um mecanismo, algo que liga a mãe ao filho. Mas quando uma mãe se esquece do filho, é porque algo aconteceu na vida dela. Ela se perdeu, ela se machucou. Há casos de mães que se esquecem de filho. E aí Deus diz, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo Israel, e eu creio que é para nós, igreja, hoje, você também crê, amém, queridos? Ele está dizendo, ainda que aconteça algo muito difícil e muito ruim, ainda que você se sinta perdido, ainda que você se sinta exausto, ainda que você se sinta cansado, ainda que você se sinta aflito e sinta que eu me esqueci de você, eu quero te dizer que isso é impossível de acontecer. Porque se, e nós cremos e sabemos, e a Bíblia comprova, que viemos de Deus, foi Ele que soprou o fôlego de vida em nós, então nós estamos ligados a esse Deus. Como um filho está ligado à mãe, os filhos estão ligados aos pais, assim nós estamos ligados a Deus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não se esquece de você, Deus se compadece de você. Deus tem misericórdia de você. Deus não se esquece de você. Mas muitas vezes, no decorrer da nossa história, por causa de decepções e por causa de problemas e de mudanças, de coisas que concordamos e não concordamos, de coisas que na verdade não foi do jeito que nós esperávamos, muitas vezes nós achamos ou pensamos que Deus se esquece de nós. E achamos que Deus virou a página e nos ignorou, deixou de lado. Deus está dizendo nesse texto, é quase impossível uma mãe se esquecer do filho, não é verdade? Agora estou te dizendo, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, diz a Bíblia. Mas Ele para e coloca os seus olhos fixos sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que aguardam a sua justiça. Sabe, o fato é que Jesus olha para toda a terra, que Deus conhece todo o coração, todos os homens. Agora, o problema é que muitos homens, muitos corações não querem conhecer a Deus. Não se dispõe a conhecer esse Deus misericordioso, esse Deus gracioso. Mas você que está aqui hoje à noite, eu tenho certeza absoluta que você está aqui porque você quer cada dia mais conhecer mais desse Deus. Cada dia mais quer receber mais desse Deus, experimentar mais desse Deus. Então, a palavra que Deus tem para você nessa noite é: eu não me esqueço de você. Eu não me esqueço de você. Outro texto que eu quero compartilhar com vocês, olhando do ponto de vista do Antigo Testamento, a compaixão de Deus se manifestando, é o texto de Joel. Só que antes da gente ler esse texto de Joel, eu quero explicar para vocês um pouquinho do que significa o livro de Joel para as pessoas que ainda não sabem. O livro Oséias, sempre troco Joel com Oséias, mas é o livro de Oséias. O livro de Oséias fala de sua experiência conjugal, em que ele era dedicado à sua esposa, mesmo sabendo que ela era infiel. Ou seja, quando você começa a ler o livro de Oséias ali do início em diante, você vê que ele se casa, mas ele se casa com uma mulher que é infiel a ele. E essa mulher, por diversas vezes, trai esse homem de Deus, trai esse profeta, mas
a vida de Joel expressa o coração de Deus. E eu queria ler essa parte para você. Isso ilustrava a infidelidade de Israel para com Deus e mostrava a fidelidade persistente de Deus, o desejo persistente de Deus de demonstrar amor para com o seu povo. Então, o casamento de Oséias com essa mulher mostrava, então, o relacionamento que Israel estava tendo com Deus. Deus persistentemente buscando o povo dele, persistentemente indo ao encontro do povo dele. E Joel, capítulo 11, verso 8 diz, ou melhor, Oséias, me ajuda? Oséias, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas, o que, igreja? Compaixões, a uma se acende. Verso 9. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não voltarei em ira. Então, mesmo Israel passando por aquele processo de infidelidade, Deus estava mostrando o seu amor persistente. Paulo fala isso de uma forma muito linda. Paulo diz, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O que eu quero dizer para você nessa noite? Deus é persistente em te amar. Você pensa que não, diante de algumas situações que você tem vivido. Você pensa que não, diante de algumas coisas que você queria respostas rápidas e Ele ainda não te deu. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Deus tem compaixão de você. Deus sabe o tempo certo. Deus sabe o modo certo. E Deus é fiel para cumprir cada boa palavra que Ele prometeu para a vida de cada um dos seus filhos. Joel, ou melhor, Oséias, logo adiante, capítulo 14, verso 1, diz assim, volta. E eu queria que você colocasse o seu nome, mas não precisa ler, tá bom? Em voz alta, só no seu coração. Volta, ó Juliana, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Próximo versículo. Vamos continuar lendo o texto. Tendo, pois, ou melhor, o próximo versículo de Joel, ou melhor, de Oséias, se possível, para que o pessoal saiba. O próximo versículo diz, curarei a sua infidelidade. Primeiro ele diz, volta. Você tem sido infiel para comigo. Volta, porque eu quero curar o seu coração infiel. Volta, porque eu quero te restaurar. Eu de mim mesmo o amarei. E algo eu quero dizer para você nessa noite. O amor de Deus para contigo não dependeu do seu amor para com Ele. A Bíblia nos diz que quando Jesus estava com Judas e Judas estava prestes a traí-lo, a Bíblia diz que ele o amou e o amou até o último momento. O problema da igreja hoje não é que Deus não ama. O problema de muitos que estão na igreja hoje é não entender e receber e viver na dimensão do amor de Deus. Nós precisamos entender que esse Deus é misericordioso. E Deus ama tanto. E eu gosto de citar esse exemplo porque para mim isso é muito real. Deus é tão apaixonado por você. Deus tem tanta compaixão de você, que lá, antes mesmo que você imaginasse, Ele sabia que um dia você viria para os Estados Unidos, Ele sabia que um dia você iria morar em Pensilvânia, Ele sabia que um dia você iria escolher Filadélfia, Ele sabia que um dia você estaria aqui no Northeast, e que você precisaria de uma igreja, e Ele levantou servos dEle para vir à frente, para preparar o caminho, para dizer para você, eu nunca te deixarei. Você é precioso para mim. Você é preciosa para mim. Eu tenho compaixão de você. Eu me compadeço de você.
Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos por diversas vezes, diversas formas, Deus expressando compaixão e amor para com o seu povo. Isso é maravilhoso. Se você tem dificuldade de compreender o amor de Deus, como eu tive no passado, porque eu não tive a presença de um pai saudável do meu lado, os meus primeiros anos de vida foi vendo um pai alcoólatra que batia na minha mãe, e a minha mãe sofreu demais nas mãos do meu pai me tirava do berço, e é incrível, os pais precisam saber que crianças de 3 aninhos, fica tudo registrado na memória, 1, 2, 3, 4 aninhos, eu estava no berço, ele chegou bêbado e brigou com a minha mãe dentro do quarto, e o meu berço ficava ali, e eu via toda aquela briga, e eu dentro do berço, ele com raiva da minha mãe, ele me tirou do berço, me jogou na cama, ele deitou no berço e começou a chorar como uma criança. Meu pai era oprimido do diabo. E aquilo ficou vivo na minha mente, eu cresci vendo aquilo na minha mente, me doía, até que Deus curou. Mas quando eu encontrei o Evangelho, conhecia Jesus, eu ainda tinha dificuldade de entender esse Deus compassivo, esse Deus de amor, esse Deus misericordioso. Porque eu relacionava Deus com o meu pai. Eu relacionava Deus com aquelas experiências dolorosas e decepcionantes que eu vivi no meu lar, vendo um pai abusivo, um pai desequilibrado. E eu precisava ler a Bíblia, eu precisava compreender o Deus Pai, Criador de todas as coisas. E eu só pude ter uma mente renovada e um coração restaurado, ao ponto de conseguir desfrutar do amor do Pai, depois que eu comecei a ler a Bíblia e entender que existe um Deus que nos ama e que tem compaixão de nós. No Antigo Testamento, então, Deus demonstra compaixão, falando através dos profetas, enviando vários milagres, e Deus fala ao seu povo. Mas nessa noite, eu quero dizer para vocês que no Novo Testamento, o nome da compaixão de Deus se chamava e se chama Jesus. Jesus foi a expressão da compaixão de Deus. Jesus viveu demonstrando aos homens a compaixão de Deus. Então eu quero que você olhe para a pessoa do lado e diga assim: no Novo Testamento, a compaixão de Deus se chama Jesus. Amém? Então nós olhamos para o Novo Testamento e começamos a ver a compaixão de Deus, nós começamos a ver o coração de Deus se manifestando através da vida de Jesus. Em tudo que Jesus fazia, em tudo que Jesus falava, a gente via a expressão da compaixão do Pai na vida do Filho Jesus Cristo. E isso eu quero que você leia comigo em Hebreus, capítulo 4, verso 14, é bem claro na palavra do Senhor no Novo Testamento. Olha o que diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa, o que, igreja? Compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Próximo versículo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, igreja? Misericórdia. E acharmos o que, igreja? Graça. Para socorro em ocasião. Então, essa situação que você está vivendo hoje não é o fim. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Porque a Bíblia nos diz que o sumo sacerdote que comparece diante de Deus a favor da igreja se chama Jesus. E nesse texto nós entendemos que o sumo sacerdote Jesus, ele se compadece das nossas fraquezas. E eu já ouvi muitas pessoas dizer: mas igreja é lugar de gente problemática. A igreja é lugar de gente viciado, gente ex-viciado, ex não sei o que lá, ex isso. E é verdade. Porque a igreja é o lugar onde aquele que reconhece a sua fraqueza encontra graça.
A igreja é o lugar que aquele que reconhece que está com o coração doente é curado. A igreja é o lugar onde aquele que entra com o coração ferido, amarrado pelos vícios, decepcionado, é livre e é liberto por causa de Jesus, o sumo sacerdote. Aleluia por isso. Ele se compadece da minha fraqueza. Ele se compadece da sua fraqueza. Ele conhece a sua situação. Ele sabe que muitas vezes você está amarrado a algo que te deixa exausto. Ele sabe que muitas vezes você está envolvido em algo que tem te deixado sufocado. Ele viu uma multidão que estava exausta, estava perdida, sem pastor. E a Bíblia diz que ele se compadeceu. Mas o compadecer de Jesus não ficou só em palavras, mas em atos. Ao ponto dele assumir a cruz no meu lugar, ao ponto dele assumir a cruz no seu lugar, ao ponto dele assumir a cruz por nós. Isso me faz entender que em nada eu sou melhor do que você. Absolutamente nada. Mas isso também me faz entender que em nada você é melhor que eu. Porque Jesus Cristo é a nossa justiça. E se não é a justiça de Deus, através de Jesus, sobre as nossas vidas, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos hoje, se não fosse Jesus? E nessa noite eu queria fazer um apelo para você ler a Bíblia. Mas leia a Bíblia buscando conhecer o coração de Deus. Leia a Bíblia como um caçador de Deus. Lê a Bíblia como alguém que está desesperado por entender o amor de Deus pelo homem, pelo ser humano, pela humanidade. Porque tem muita gente que lê a Bíblia para contestar. Tem muita gente que lê a Bíblia para se justificar. Tem muita gente que lê a Bíblia por consciência pesada. Nós precisamos ler a Bíblia para compreender o coração do Pai. O coração do Pai manifestado em Jesus. Jesus olhou para a multidão, como diz Mateus 9, verso 36, e viu ali que o povo estava aflito. O povo estava exausto. O povo estava perdido. E ele diz, perdidos como ovelhas sem pastor. E ele olhou para esse cenário e ele sentiu misericórdia. Ele sentiu compaixão. Ele foi ao encontro de todos naquela cruz. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele entendeu a situação humana. Mas para ele chegar à cruz, queridos, amados irmãos, a Bíblia diz, e é claro em dizer, ele suou gotas de sangue. Teve um preço, e um preço alto. Ele pagou esse preço alto por você. Ele pagou esse preço alto por muitos que estão lá fora agora também. Aflitos, exaustos, perdidos, como ovelhas sem pastor. Nós vemos então que a expressão do coração de Deus, da misericórdia, da compaixão de Deus, no Novo Testamento se chama Jesus. E eu quero andar em mais um texto com você nessa noite para você entender a compaixão de Jesus. Marcos 6, verso 34. Diz assim o texto. Observa como é interessante esse texto. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os seus discípulos a Jesus e lhes disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes.
Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartir-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram, preste atenção, igreja, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães e peixes eram quantos, irmãos? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Nós vimos que Jesus se compadece de um povo enfermo, doente, cansado, exausto, abatido. Mas também nós vemos nesse texto que Jesus se compadece de um povo faminto. Tinha fome. A realidade aqui é que esse povo tinha ido atrás de Jesus para ouvir sobre Jesus, para ver o poder de Deus se manifestando através da vida de Jesus. Havia curas, sinais, milagres. Jesus ensinava a multidão. Mas passou-se horas e horas e horas e aquele lugar era deserto e algo lógico acontece. Os discípulos falam, Jesus despede, manda o povo embora. Eles não querem ir embora, eles querem ficar perto do Senhor, manda embora, porque já é tarde, esse povo vai passar fome, eles precisam comer. E Jesus falou, dá para eles o que comer. Mas os discípulos falam, como? Não tem como a gente sair para comprar pão essa hora. 200 denários, se eu não me engano, olha lá, comprar 200 denários de pães, eles fizeram até o cálculo de quantos pães deveriam comprar para alimentar aquela multidão. E eles disseram, como, Jesus? E Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Vai lá ver. O que tem? E aí a resposta foi que tinha alguns peixes, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Jesus orou, abençoou, sustentou um povo faminto. É isso que Jesus faz. Ele sustenta o faminto. Ele alimenta a alma do povo, ele cura, ele restaura o homem de dentro para fora. Mas eu quero dizer algo hoje à noite também. Jesus se preocupa com a sua vida financeira, tá bom? Jesus se preocupa com a sua situação também. Talvez você olhe e pense, mas olha só o cenário que eu estou. Olha só a condição que eu estou. Os olhos do Senhor estão contigo, está sobre você. A misericórdia do Senhor te acompanha. Ele tem compaixão de você e não vai lhe faltar o pão. Amém? Mas tem algo nesse texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, indo agora lá para o capítulo do mesmo livro 8. Passa-se alguns discípulos e diz, presta atenção agora, naquele cenário, os discípulos chegam até Jesus e falam, Jesus, despede a multidão porque eles precisam comer. Foi ou não foi? E Jesus faz um milagre e os discípulos vê e os discípulos voltam com 12 cestos cheios. Foi ou não foi? De pães e peixes. Agora a mesma experiência. E aí o que acontece? Jesus diz, tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Agora Jesus chama os discípulos, como se ele batesse assim nas costas de Pedro, falasse com João, falasse com Judas, que era o que cuidava das finanças, falasse com todos eles. Tem uma compaixão. Alguns deles vieram de longe. Agora preste atenção. Mas os seus discípulos lhes responderam de novo, irmãos. De onde poderá alguém fartar-los de pão neste deserto? E agora eu quero falar algo para vocês. Deus expressa a compaixão dele de diversas formas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a compaixão de Deus chama Jesus. Mas algo Jesus queria ensinar os seus discípulos nesses 2 textos que lemos. Tenha compaixão das pessoas também, como eu tenho. Tenha misericórdia das pessoas também, como eu tenho. Na primeira experiência, Jesus faz o milagre. Os discípulos vêm questionando e Jesus faz o milagre. Mas agora Jesus vai aos discípulos e fala, eu tenho misericórdia, o povo está com fome. O que era para os discípulos dizer nessa hora? Jesus, o Senhor operou um milagre há poucos tempos atrás. Eu vou agora pegar o que tem aqui
Eu vou descobrir quantos peixinhos tem e quantos pães tem, porque eu sei que o Senhor abençoa, e o que o Senhor abençoa multiplica, e o que o Senhor multiplica sacia a fome. Mas eles se esqueceram do milagre que Jesus havia feito. Eles se esqueceram do cuidado do Senhor. Será que você não se identifica com os discípulos nessa noite? Pois eu me identifico. Será que você não se vê? Quantas vezes nós nos esquecemos do que Jesus já fez por nós? Quantas vezes nós nos esquecemos que Ele sustentou a nossa vida? Que se não fosse Ele usando pessoas, se não fosse Ele movendo através de pessoas, nós teríamos morrido famintos. Ele teve compaixão de nós e continua tendo compaixão de nós. E nesse cenário, eu quero continuar lendo para vocês o que acontece. E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Respondeu eles já sabiam quantos tinha. 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixes, e abençoou-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram agora. Por que diminuiu, será? Por que antes recolheu 12 e agora recolhe 7? Porque os discípulos não deram a resposta de fé que era necessário ser dada. Mas a verdade que eu quero deixar para vocês nessa noite, a ênfase é que nesse momento Jesus esperava uma atitude dos seus discípulos. Nesse momento Jesus esperava uma resposta dos seus discípulos. Ele esperava a atitude de fé. O mesmo Deus que me sustentou vai sustentar aquele também. O mesmo Deus que operou ontem vai operar agora também. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E trazendo para o nosso contexto, o mesmo Deus que guardou o meu irmão da imigração vai me guardar também. O mesmo Deus que abriu uma porta e deu emprego para o meu irmão, o Senhor pode dar para mim também. Não é para parar e ter inveja e ter aquele sentimento de autocomiseração, mas é para entender: Deus me ama. Mas o que eu estou fazendo hoje para transmitir esse Deus que me ama? E diante do cenário que eu estou vivendo? E algo interessante que eu quero dizer para vocês nessa noite é que Jesus pergunta para eles: o que vocês têm nas mãos? E eu quero dizer para vocês nessa noite, nós que cremos em Jesus e que entendemos que Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa colheita, são frases que cantamos e declaramos. Se nós cremos nessa verdade, nós temos pão para dar. Se nós cremos nessa verdade, nós podemos ver o cuidado de Deus em nós, mas Ele também quer se manifestar através de nós. E hoje eu quero deixar para vocês uma frase que muito me impactou, eu orando, meditando, isso veio ao meu coração. Deus se expressou de diversas maneiras, a sua misericórdia, a sua compaixão no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a resposta do coração de Deus se chama Jesus. Agora preste atenção no que eu vou te falar. A resposta do coração de Jesus para o mundo se chama igreja. E eu quero que você olhe para o seu irmão e repita isso comigo. Diga assim: no Antigo Testamento, Deus se mostrou misericordioso, cheio de compaixão. No Novo Testamento, Ele demonstrou, através de Jesus, o seu amor e a sua compaixão. Agora, na nossa geração, o mundo vai conhecer o amor de Deus, o amor de Jesus, através da sua vida e da minha vida também. Quantos podem dar um glória a Deus? Talvez você vai dizer: mas o que eu tenho nas mãos? O que os discípulos tinham para sustentar aquela multidão? O pouquinho que você tem é o suficiente para Deus fazer coisas grandes. O pouquinho que você tem é o suficiente para você ver o poder de Deus. A matemática de Deus é diferente. A maneira que Deus trabalha é diferente. Só que falta gente de fé. Falta gente ousada. Falta gente que olha para si mesma e diga: eu sou pequena sim.
igual Davi falou para o gigante. Você vem contra mim com espadas e lanças e me chama de pequenino como um cachorro. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele gigante humilhava Davi, subjugava Davi. Mas Davi não parava, ele marchava sabendo que existia um general na sua frente, um Deus na sua frente. E Deus é grande o suficiente para fazer coisas grandes através de pessoas pequenas como eu, pequenas como você, pequenas como nós, igreja. Mas algo que muito me comoveu meditando nesses textos essa semana é que a igreja deve ser a resposta para o mundo do amor do Pai, do amor de Jesus. Nós devemos ser a resposta da compaixão de Jesus, da misericórdia de Jesus. E muitas vezes Jesus faz conosco como fez com aqueles discípulos. Vem cá, meus filhos, está vendo tanta gente? Essa semana minha filha falou que, se eu não me engano, 3 crianças se suicidaram em Filadélfia. Alguém está vendo no noticiário aqui? Uma se suicidou, e a criancinha, o irmãozinho, viu. A outra, tudo indica que o irmão induziu o outro ao suicídio, e o outro, eu não me lembro os detalhes. Mas se você parar para ver os noticiários, se você parar para ouvir a realidade do que está acontecendo lá fora, você vai ver que existe um povo exausto, que existe um povo faminto, que existe um povo perdido, que está desgarrado como ovelhas sem pastor. E qual tem sido a minha resposta, a sua resposta, a nossa resposta? O que nós estamos fazendo hoje, diante do cenário que Deus nos confiou? Deus nos confiou esse lugar. Deus nos confiou coisas tão grandes como imigrantes em uma terra que não é nossa. Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos enviou a Jesus, tem tido compaixão de nós. E graças a Deus, a compaixão dele não está limitada ao que você faz ou deixa de fazer. Ele é Deus fiel. Mas a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite, você tem desfrutado da compaixão de Deus na sua vida? E entendido que o que te levanta, te restaura e que te dá uma nova chance, não são os seus atos de justiça, mas os atos de justiça de Jesus, e você é levantado, restaurado, curado por causa do amor do Pai manifestado em Jesus e que hoje te alcança. Você tem entendido que a misericórdia, a compaixão dele é para você, é por você. Deus não tem prazer em ver você aqui abatido. Deus não tem alegria de ver você aqui sendo subjugado e vivendo em prol da sua sobrevivência na terra. Deus não tem prazer nisso. O Senhor abriu para aqueles que creem em Jesus e aqueles que virão a crer em Jesus as portas dos céus. Deus não quer ver os seus filhos perdidos com os valores da terra. Todos os homens que creram em Deus no Antigo Testamento, você vê que esses homens que andavam em fidelidade, eles eram prósperos na vontade de Deus. E a prosperidade na vontade de Deus, queridos, não abrange só dinheiro no bolso. Jeremias foi muito próspero. E estuda um pouquinho a história de Jeremias, de Oséias, que acabamos de ler. Entende, queridos? Todo homem e mulher que confia em Deus, que depende de Deus, desfruta do cuidado e da misericórdia de Deus. Deus está aqui para te abençoar. Mas eu te pergunto, você está disposto a dizer, Senhor, eu também estou aqui para ser abençoada pelo Senhor? Eu estou aqui para ser abençoado por Ti, meu Deus. Eu preciso do Senhor. Eu tenho diversos problemas amanhã para encarar, eu tenho conta para pagar, eu tenho problemas de enfermidade que eu estou lutando contra elas. Eu preciso da Tua cura hoje, eu preciso da Tua misericórdia hoje. Queridos, Ele é o mesmo ontem, sempre será. Diz Hebreus 13, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem e hoje sempre será. Ele continua no meio do povo, Ele continua de cidades em cidades, de aldeias a aldeias, de igrejas a igrejas. Jesus está aqui.
Ele pode curar você hoje à noite. Ele pode mudar o cenário em que você está hoje à noite. Ele é compassivo, misericordioso. Ele tem compaixão. Mas nós, como discípulos e servos do Senhor, nós temos tido compaixão daqueles que estão perdidos e exaustos, deprimidos lá fora. Eu quero fazer mais 2 observações. Quem buscou os pães e os peixes? Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim, os discípulos. Quem ele ordenou que distribuísse os pães e os peixes? Diz para os seus irmãos, os discípulos. Sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite? É que ele está nos chamando hoje. Ele tem pães e peixes, sim. Ele sempre tem milagre para fazer. Sabe o pouquinho que você tem na mão? Deixa ele multiplicar. Deixa ele fazer coisas grandes. Sabe o pouquinho que você sente que não é nada? Deixa nas mãos de Jesus e deixa ele fazer. Os discípulos foram incluídos no milagre, mesmo sem entender a dimensão que aquilo tinha. Talvez você não tenha percebido, mas ele te incluiu num grande milagre. E nós estamos vivendo um grande milagre. E às vezes não percebemos que estamos dentro de um grande milagre. No ano passado, por volta de novembro, nós estávamos com um grande desafio. Ou compra o templo, novembro, dezembro, ou vocês serão despejados. Tem que procurar outro lugar. Foi essa palavra que nós recebemos dos antigos proprietários. Vocês se lembram como é que estava aqui atrás? Vocês se lembram como era esse cenário? A gente não tinha praticamente nada. Absolutamente nada. O pastor Paulo sabe disso muito bem. Mas nós começamos a fazer apelos. E foram trazidos algumas coisas, pães, vamos dizer, peixes. Cada um deu o que podia, fez o que podia. E quem operou o milagre e nos deu o direito de sermos, como Igreja Betel, proprietário desse lugar, foi Deus. Mas nós vimos o milagre acontecer, irmãos, de algo muito pequeno e muito pouco que vinha para as nossas mãos. A liderança sabe disso. Muito pouco. Agora, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Talvez Jesus está com a mão no seu ombro agora te perguntando, você esqueceu da multiplicação que eu fiz? Agora tem famintos lá fora. Pega o que eu te dei e vai dar pão ao faminto. Pega o que eu te dei, porque essa casa será chamada casa de salvação, casa de restauração, celeiro de missionários. Daqui Deus vai levantar muitos homens e mulheres, nós sabemos disso, que vão fazer a diferença onde Deus quiser levá-los. Mas sabe, queridos, nós precisamos hoje olhar para nós e perguntarmos, o que está se passando comigo? Deus respondeu o seu amor e a sua compaixão através de Jesus. Mas Jesus, eu queria pedir ao irmão para voltar no texto principal de Mateus, capítulo 9, e eu quero ler para vocês logo depois os 2 versículos que vêm logo adiante. Olha o que Jesus disse em Mateus, capítulo 9, os próximos versículos. Ele diz: então se dirigiu aos seus discípulos, olha o que ele diz, a seara, na verdade, é grande. Algumas traduções dizem o campo é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O coração de Jesus deseja se multiplicar através de nós. O que eu quero dizer com isso? Jesus quer que o mundo conheça a compaixão dele através de nós. Jesus quer que o mundo conheça o amor dele através de nós. Os campos já estão brancos. Está pronto para a colheita.
Você não sabe, mas tem pessoas agora preparado para ouvir sobre o amor de Deus, gritando para ouvir do amor de Deus, desesperado por entender o amor incondicional de Deus. Já está pronto. E nessa noite o Senhor está chamando mais trabalhadores para a sua seara. Deus conta comigo. Deus conta com você. E nós temos que parar de olhar para nós como pessoas incapazes de levar o amor de Jesus. Quero terminar com o último texto que está lá em Atos, capítulo 3. O Espírito Santo vem sobre os discípulos de Jesus e algo revolucionário acontece na vida desses homens. Diz assim, em Atos capítulo 3, a partir do verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diretamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que ia entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, ou seja, olhando bem nele, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, uma esmola. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o que ele disse? Anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que interessante. Depois de todas aquelas experiências, os discípulos aprenderam a dar a resposta ao necessitado. Eles entenderam o coração de Jesus. Eles entenderam, eu posso. Pedro estava entrando no templo e algo de costume acontecia. Aquele mendigo ficava ali, aquele aleijado ficava ali, mendigando as moedas. Para ele sobreviver, aquilo era algo comum, do cotidiano, da religião. E o povo dava. E naquele dia, o que aquele homem pede é exatamente isso, me dá uma moeda. Ele não chega para ele e fala, me cura, eu quero andar, eu quero ter a minha vida transformada. Não. Ele queria uma resposta específica à sua necessidade naquele momento. Mas aqueles homens cheios do Espírito Santo, entendendo que carregavam a compaixão que se chama Jesus, carregavam o amor de Jesus, carregavam o poder de Jesus, eles disseram para aquele homem, olha aqui para nós, olha aqui para nós, eu quero dizer algo para você, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, agora levanta e anda. A Bíblia diz que ele deu um salto, e levantou e entrou no templo, dando glória a Deus. Eles entenderam que eles tinham muito mais para dar para aquele paralítico do que ouro e prata. Ouvi pastor, se eu não me engano, Paulo Mazzoni dizendo para os pastores brasileiros que estão nos Estados Unidos e de muitos lugares também, no encontro que vamos anualmente de pastores. Isso me impactou muito. Ele falou, nós estamos errando com a igreja. Nós estamos dando ouro e prata. Qual é o seu problema? Você precisa disso financeiramente? É esse o seu problema? É a moeda do dia? É o pão do dia? E o que Deus tem para dar através de nós é muito mais do que a solução do dia. Amém, queridos? É muito mais do que pagar a conta de luz e de água ou aluguel. Isso faz parte da igreja. Devemos ajudar uns aos outros. Mas precisamos entender que o que carregamos dentro de nós é o poder que vivifica mortos. E você pode levar a cura para alguém que está doente. Você pode levar a ressurreição, porque não? Há alguém que está morto. Nós cantamos aquela canção. Eu canto uma aleluia. Eu grito uma aleluia.
Queria convidar você a ver o testemunho da composição dessa canção que Deus fez naquele ministério, naquela igreja. Vai lá e assista o testemunho. Deus continua curando. Deus continua restaurando. Deus continua libertando. Deus continua operando com seus sinais, com seu poder, com seus milagres. E os sinais e poder de Deus não está longe de nós, pois nós estamos dentro de um cenário de milagre. Nós estamos sentados no milagre. Nós desfrutamos do aconchego do milagre. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas agora Jesus espera que você leve o milagre dele às pessoas. Que você seja a resposta. Que você leve o novo de Deus. Mas talvez nessa noite você me diz, eu estou exausto. Talvez nessa noite você me diz, estou cansado. Algumas coisas aconteceram e me cansou. Eu já me senti assim. Eu já disse isso para Deus algumas vezes. Jesus, eu estou cansada. Agora eu quero que o Senhor saiba que eu estou exausta. Talvez você está se sentindo assim hoje à noite. Cansado, exausto. E até mesmo como ovelha sem pastor. Eu quero te dizer nessa noite que você não está sozinho. Você não é uma ovelha sem pastor. Porque Jesus, o bom pastor, deu a vida por você. Eu posso não ter suprido as suas expectativas e você se decepcionou comigo. Pastor Paulo pode não ter suprido as suas expectativas e você se decepcionou com ele. Com outros pastores do ministério. Nós somos gente de carne e osso. A gente falha. Mas Jesus, o bom pastor, que deu a vida por ti, não fui eu e nenhum pastor. Jesus, o bom pastor, que deu a vida por ti. Ele diz a você nessa noite, eu posso te levantar? Eu posso te tirar dessa exaustão que você está sentindo, desse desânimo? Eu posso te levantar de novo? Para que você seja um reflexo do meu poder, da minha graça e da minha misericórdia? Feche os seus olhos nesse momento. Para meditar nessa letra. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos de verdade, orar, 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 orar. Pai, está aqui a igreja nessa noite, está aqui os teus filhinhos nessa hora. Alguns estão exaustos e cansados. E eu quero te pedir cura nessa noite, a partir de nós.